Boa noite, pessoal. Estávamos ajeitando os últimos detalhes para a gente iniciar mais uma live, né? Acho que é a live que vai terminar de amarrar esse tema. Espera aí. Espera um pouco. Pronto. Problemas com o áudio que já foram resolvidos. Aí. Então é isso. Então eu sou Luca, Guilherme, João, e hoje nós vamos falar de Dieta no emagrecimento, não é não, Gui? Exatamente. A gente vai comentar um pouquinho aqui o que que funciona, o que que não funciona, quais são as melhores estratégias e principalmente como que você pode colocar no seu dia a dia um tipo de dieta que vai te ajudar a perder peso, que vai te ajudar a emagrecer. Isso. O intuito da nossa live hoje não é trazer só dieta para paciente obeso, correto? A gente quer trazer dieta também para quem quer emagrecer. Então, assim, quem quer ter uma melhora de físico, a gente vai abordar alguns tipos diferentes de dieta, que a gente sabe que tem alteração de carboidrato, proteína, gordura, e o que seria melhor para cada objetivo de acordo com a necessidade daquele nosso paciente, correto, Gui? Exatamente. Tudo bem. Só espera, deixa eu ver se está funcionando o áudio ali, porque eu tenho a impressão que está reverberando, cara. Você consegue ver nos comentários aí que o pessoal tá achando o áudio? Aí, agora parou de reverberar, né? Parou. Acho que a gente ajustou. Boa. Vamos então começar, acho que falando do principal, antes de falar de cada tipo de dieta, de forma simples e direta. Como que a pessoa perde peso? O que que acontece na alimentação dela que ela reduz as calorias que ela perde peso? Você consegue explicar pra gente, João? Que eu acho que o ponto mais importante, antes da gente começar a falar em dieta, quando a gente fala de perca de peso, a gente está falando de déficit calórico. Exatamente. Eu acho que é o primeiro ponto que qualquer nutricionista vai concordar com o que a gente está falando. Se a gente fala de perda de peso, primeiro ponto, esse paciente tem que comer menos do que ele gasta. Correto? Exatamente. Segundo a lei da termodinâmica, né, Gui? Não tem eu não lembro também. É aquele negócio. Sempre vai chegar no teu consultório aquele paciente que diz: eu não como nada, mas mesmo assim não perco peso. E isso vai contra tudo que faz sentido na biologia. Não é assim que Exato. funciona. E é justamente essa lei da termodinâmica que vai falar que a gente não cria energia do nada, né? Na verdade, a gente vai transformar aquela energia que a gente adquire através da alimentação em outras formas para ela ser usada como trabalho, seja ele mecânico no nosso organismo, para a gente fazer exercício, para a gente utilizar nas reações ali do corpo, né? E quando a gente ingere mais calorias do que a gente está gastando, a gente fica com um saldo. E aí esse saldo, ele é acumulado muitas vezes, né, em tecido adiposo, exatamente. O nosso organismo, ele é muito eficiente nesse aspecto de transformar o que está em saldo ali, porque a gente foi selecionado dessa forma. E até a Linda, ela é uma das maiores publicadoras mesmo do tema de nutrição. Ela fala que, independente do nome que a gente dê para a dieta, tudo se baseia na energia. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de ganho de peso, de perca de peso ou de manutenção do peso, a gente está falando de energia. E aí, dependendo do nome que a gente dá para a dieta, é só uma distribuição dos macronutrientes. Né? Gui, o que são macronutrientes? Então vamos lá. Tudo que você come vai ter pelo menos 3 compostos, né? Que seriam os grandes macronutrientes: o carboidrato, a proteína e a gordura. As dietas que a gente vai trabalhar aqui, elas vão brincando com esses macronutrientes. Mas em resumo, o que faz te perder peso é isso que o João comentou, é isso que o Luca falou, é o déficit calórico. Só para você ter ideia, se você comer 7.700 calorias a menos do que você gastou, você perde 1 quilo de gordura. É simples, é matemático, não tem erro, funciona para todo mundo. Se você come menos de 7.700 calorias em relação ao que você gastou, 1 quilo de gordura vai embora. Só que a forma que você vai fazer isso é o que a gente vai conversar hoje, que depende. Você pode fazer isso fazendo uma dieta mediterrânea, fazendo uma dieta low carb, uma dieta cetogênica. Um jejum intermitente, né? A estratégia, ela varia. Isso. E, Luca, pensando em diversas formas de dietas, existe alguma que a gente tem estudo científico mostrando essa daqui é a que mais perde peso, essa daqui é a que tem mais resultado no paciente obeso? Então, assim, principalmente quando a gente fala de estratégia nutricional, né? A gente ainda não tem nenhuma dieta que tenha uma evidência científica robusta que seja superior à outra, né? Porque varia muito do perfil do paciente e também nessa distribuição de macronutrientes.
Existem algumas dietas que elas podem nos dar alguns benefícios, mas quando a gente fala estritamente de perda de peso, se você expõe o paciente, por exemplo, a um déficit calórico contínuo, ou um paciente que faz um jejum intermitente, né, que ele vai ficar um período sem se alimentar e um período se alimentando, a gente não vê uma perda de peso expressiva entre os dois grupos, né? Então, assim, acho que de modo geral, não existe aquela dieta que a gente fala, essa é o padrão ouro para perda de peso. Existe aquela dieta que melhor se adequa à realidade do paciente e que ele consegue sustentá-la durante esse processo de emagrecimento e manter esse déficit calórico. Luca, eu concordo com você, cara. Tem um estudo do JAMA, que é chamado Diet Fit, é um RCT de 2018, com 600 e poucos pacientes, em que ele comparou. Um grupo ele pegou e colocou uma dieta com a mesma caloria, é claro, baixo carboidrato, e um outro grupo com baixa gordura. Todos os dois grupos mantendo déficit calórico, porque isso a gente já combinou, é obrigatório para perda de peso, e ele percebeu que ao final dos 12 meses, os dois grupos tiveram a mesma perca de peso. E por que que foi a mesma perca de peso? Porque o déficit calórico era o mesmo. Exatamente. Cara, e a AR e a ACC, desde 2013, eles já recomendam. Quando a gente fala de dieta para emagrecimento, a gente tem que fazer um déficit ali de 500, 750. Mas Por aí, dia. por dia, de 500 a 750 quilocalorias por dia. Mas aí, Gui, você lembra que na primeira live, quando a gente falou dos medicamentos para obesidade, tinha estudo colocando dieta de 800 quilocalorias por dia? Tinha. E Você aí a lembra gente também? já entra numa classificação, né, de dieta restritiva, principalmente quando é abaixo de 1.500 calorias, e aí entram nas ultra restritivas, né, ou hiper restritivas, que são abaixo de 800 calorias. Luca, eu sei que essa dieta de 800 quilocalorias vai perder muito peso, mas Gui, me fala, na prática que você vê com seus pacientes, que você vê que a sua mulher atende, é possível manter 800 quilocalorias por dia no longo prazo? Vamos lá, então. Quando a gente pega paciente que está usando medicação, o cara está usando Monjaro, está usando Ozempic, ele realmente tem algo que está dando aquele alívio na fome dele. Enquanto ele usa medicação, às vezes até consegue, sabe? O paciente que é mais sedentário, que tem uma obesidade mais importante, que tem uma reserva já bacana de calorias no próprio corpo, esse cara até consegue manter por um tempo. Agora, vamos pegar o paciente normal do dia a dia, que está ali com sobrepeso, que chegou aí já no IMC meio limítrofe, mas assim, não é aquele grande O obeso. cara que está assistindo a nossa live, Exatamente. né? E que faz uma atividade, que faz uma caminhada, que faz uma corrida, para esse cara fazer uma dieta hiper restritiva, não só não é viável no longo prazo, como vai trazer uma série de colaterais para ele, pois vai baixar o hormônio, vai baixar a densidade mineral óssea, o humor dele vai para o saco. Enfim, toda a vida desse cara vai ser prejudicada por conta de uma restrição tão importante. E uma coisa que também é interessante, é muito bem consolidada nos estudos científicos, é que se a gente diminui muito a ingesta calórica daquele indivíduo, o nosso organismo ele se adapta e ele também vai diminuir a taxa basal metabólica daquele indivíduo. Então, às vezes, você fazendo uma dieta muito restritiva, por mais contraintuitivo que seja, o paciente perde menos peso do que uma dieta só restritiva, justamente por essas adaptações do metabolismo dele, que foi como o Gui falou. Se você faz uma dieta ultra restritiva, esse paciente pode ter distúrbio hormonal, vai ter distúrbio de humor, distúrbio de sono, ele também pode ter episódios de compulsão alimentar, porque está tudo desregulado. O organismo dele baixa a taxa basal metabólica, automaticamente ele fica mais cansado, então ele vai fazer menos esforço durante o seu dia a dia, mesmo que de forma inconsciente. Então, uma pessoa que era mais ativa vai buscar algumas formas de fazer as atividades com menos gasto calórico e assim vai prejudicar esse emagrecimento dele. Então, aquela teoria de que quanto mais melhor cai por terra, né? Por isso que a gente recomenda um déficit calórico aí entre 500 e 700 calorias, né? Justamente porque a gente avalia, os estudos avaliaram que dessa forma a pessoa consegue perder peso, mas ela consegue manter fisiologicamente o organismo dela de forma funcional. Até porque, Lucas, se a gente fizer uma restrição calórica muito grande, em algum momento, como você falou, o metabolismo vai baixando, seja porque diminui o NEAT, que são os non-exercise activities, as atividades não relacionadas ao exercício, ou até mesmo porque a pessoa diminui a intensidade e o volume de treino porque não tem energia para treinar. Se a gente faz um déficit muito grande e essa pessoa estagna no resultado,
Para onde a gente vai correr depois? Exatamente. De onde a gente vai tirar mais calorias, Gui? Não vai ter mais para onde correr. Mas se a gente vai fazendo poucos déficits ao longo do tempo, esse corpo vai se acostumando e a gente faz um pouquinho mais de déficit, quebra o Sim. platô. Depois se acostumou, faz um pouquinho mais de déficit, quebra novamente o platô. Quem faz isso muito bem é o nutricionista, correto? Então, assim, Exatamente. no nosso trabalho é muito importante também ter o acompanhamento do nutricionista para ele fazer essa regulação e ir controlando as calorias de acordo com a necessidade do paciente. Eu diria que é fundamental, né? Acho que são especialidades aí complementares, né? Então a gente sempre precisa ter ao nosso lado aí outros profissionais, né? Que vão agregar no resultado final dos nossos pacientes, né? É importante tanto para o médico ter uma noção, né? De dieta e de treino, mas a gente também conta com o auxílio de profissionais aí, do nutricionista ou do treinador, para a gente ter esse resultado aí sendo o melhor possível. Exatamente. E só para a gente conceituar aqui, a gente falou bastante de 500 a 700 calorias de déficit, mas na prática, o que que significa? Quantas calorias que essa pessoa pode comer por dia, né? É algo que é igual para todo mundo, varia de acordo com alguma coisa? O que que a gente geralmente se baseia aí para calcular esse valor? Excelente, Gui. Eu acho que o que eu mais vejo na prática são as pessoas utilizando fórmulas, porque é mais Ótimo. simples de você fazer. Existem várias que a gente pode utilizar, Harris Benedict, tem a do Cunningham, tem aquela para paciente obeso, Mifflin. que é o PIFLIN, que você sempre Uhum. lembra. Mas, assim, se a gente tivesse a oportunidade de escolher um padrão ouro, com certeza seria a A calorimetria. calorimetria. E essas fórmulas, ou a própria calorimetria, vai descobrir o quê? Vai descobrir o quanto de energia que você gasta em repouso, basal. Exatamente, para manter o seu organismo ali vivo e fazendo as suas funções básicas, né? Mas é só essa energia que esse indivíduo vai gastar por dia ou tem alguma coisa a mais para a gente colocar aí, Luca? Tem mais energia que a gente gasta ali durante o dia. Por isso que quando a gente vai utilizar essa fórmula, a gente sempre acrescenta alguma quantidade de energia que é estimada baseada no tanto de quão ativo é aquele indivíduo. Ou Uhum. seja, uma pessoa que faz atividade física 5 vezes por semana de moderada intensidade por 1 hora, ela vai ter um gasto extra de calorias, diferente de uma pessoa que faz atividade física 2 vezes por semana em baixa intensidade. Então, a gente precisa somar com a taxa basal metabólica do paciente esse gasto extra que vem através principalmente de atividade física, né? Uhum. E não só o exercício, como a gente falou da atividade. Então, por exemplo, a Exatamente. pessoa é professora, fica o dia inteiro em pé na sala dando aula. O cara trabalha como repositor no mercado, carregando caixa o dia inteiro. Esse cara ele vai gastar muito mais Ou o cara é calorias personal ou é trainer, personal trainer. Exatamente. que eu acho que é uma profissão que a gente tem mais contato, então assim, ele tira peso para o aluno, coloca peso para o aluno, isso o dia todo. Imagina o quanto de peso que esse cara não carrega, o quanto de caloria a mais que ele não gasta durante o dia. Então tudo isso a gente Exatamente. precisa contabilizar na dieta. Exatamente. E só para complementar aqui, fazer um merchanzinho, se tu tem a curiosidade de saber qual que é o teu gasto calórico diário, no link da minha bio tem ali um botãozinho onde ele tem uma calculadora, você só preenche ali seu peso, altura, idade, como que é a sua atividade, e ele já manda para ti calculado certinho por Harris Benedict quanto de caloria que você gasta por dia. Boa. Aí você subtrai isso daí de 700, de 500 a 700 e já sabe qual que é a quantidade de calorias que você pode comer por dia para começar a perder peso. Show. E entrando agora nas dietas, vamos falar Boa. de cada planejamento alimentar que a gente pode fazer. Eu acho que dos que as pessoas têm mais dúvidas é Uhum. sobre o jejum intermitente ou o jejum de forma geral. Gui, o que que Ótimo. você chegou a ver sobre jejum? Quais são as formas que a gente faz? Se realmente tem essa perda de peso mais Uhum. significativa? E quais seriam aqueles pacientes que você pensa assim, ele tem tal problema, que seria melhor se ele fizesse jejum do que outras dietas? Perfeito. Então, conceituando primeiro o que que é o jejum intermitente. O nome é bem sugestivo. A pessoa vai selecionar um horário ao longo do dia que ela está liberada para comer e o restante do dia ela vai ficar em jejum. Então, ela não vai poder ingerir nenhum alimento sem ser água nesse período. O que é recomendado, o que a gente tem de estudo, é você liberar a alimentação. Então, desde a hora que você acorda até mais ou menos metade da tarde. Então, por exemplo, das 8 da manhã até as 2, 4 da tarde. E a partir daí, iniciar o jejum até o outro dia de manhã. Aí tem gente que faz 8 horas de jejum, 12 horas, 16 horas de jejum. No fundo, o que vai mudar é a quantidade de tempo que essa pessoa vai comer ao longo do dia. É Exatamente. meio lógico. Se você tem 6 horas para comer ao longo do dia, você vai comer teoricamente menos do que uma pessoa que tem as 18 horas que ela está acordada ali para se alimentar. O benefício do jejum, primariamente, seria esse: você manter um período grande sem se alimentar e, portanto, gerar o déficit calórico. Tem um benefício adicional
para quem faz o jejum pela manhã não, perdão, que se alimenta apenas pela manhã, à tarde, faz jejum à noite, que melhoraria o controle glicêmico, o padrão metabólico, acaba sendo benéfico, então, para pacientes que têm essa síndrome metabólica, têm uma resistência insulínica. Mas, igual a gente comentou aqui, de nada adianta você fazer o jejum intermitente e ali, das 8 da manhã às 2 da tarde, fazer uma sobrecarga de calorias, ficar Comer igual insuperável. uma capivara raivosa. O cara já começa de manhã comendo um cachorro quente, no almoço mete um x-salada. Pô, não é assim que funciona, entendeu? Luca, eu não sei se você chegou a ver a questão do jejum intermitente, mas Gui, eu não considero o jejum intermitente uma dieta. Eu Certo. considero uma É estratégia. uma estratégia. Justo? Eu concordo, porque, em tese, se você aplicar só o jejum intermitente, você não vai estar mexendo naquela proporção dos macronutrientes, né? Uhum. O que acontece é que, às vezes, as pessoas associam o jejum intermitente com alguma dieta, aí tudo bem, mas eu concordo que é uma estratégia nutricional. E outro fato interessante é que, para aquelas pessoas que têm alguns problemas com sono, também tem evidência justamente de não se alimentar naquelas horas que vão anteceder o sono, porque você consegue ter um sono de melhor qualidade. Então, assim, apesar de os estudos mostrarem que as pessoas que são expostas a um déficit calórico de forma contínua versus as pessoas que são expostas ao jejum intermitente com o mesmo déficit calórico, não houve uma melhora, uma maior perda de peso, pode ter alguns benefícios extra, Legal. né, que são justamente essas questões metabólicas, porque as pessoas não vão estar expostas ao alimento o tempo todo, né? Luca, eu acho que na nossa prática, o que eu vejo, que depende muito do paciente. Tem paciente que adora jejum intermitente, que para Exatamente. ele não é mais uma estratégia, é um estilo de vida, porque ele se Sim. sente bem com aquilo. Outros pacientes, como você falou, cara, o jejum intermitente ele pode melhorar o sono, mas tem outros pacientes que vão sentir fome à noite, Não dá e pra esse dormir. cara não vai dormir porque ele está sentindo fome. E sentindo fome, ele fica estressado e pronto. Gui, acabou o Eu me sono dele. identifico com isso daí, cara. Exatamente. Por isso que também existem, né, contraindicações ao jejum intermitente. Você não vai expor, por exemplo, crianças, gestantes, né, pessoas que estão lactantes, expor idosos, porque existe um risco maior também, às vezes, de hipoglicemia. Dependendo das Sim. medicações que a pessoa usa ao longo do dia, você não vai indicar uma estratégia que ela fica muito tempo sem comer, porque existe um risco do paciente. Por isso que vale a pena a gente individualizar caso a caso. Mas eu falando particularmente agora de uma experiência pessoal, eu já usei o jejum intermitente em alguns momentos e para mim funciona bem. Existe pessoa que não se adapta a essa dieta e, Uhum. por exemplo, não consegue treinar sem ter comido horas antes do treino. E já tem pessoas que falam: não, eu não consigo comer antes de treinar, senão eu passo mal. Então a gente já pensa ou em deixar em jejum, caprichar na refeição da noite anterior, ou até algum alimento mais líquido, né? Então, assim, a gente precisa sempre personalizar essa estratégia para o paciente ter o melhor. E Gui, eu lembro que eu fiz o jejum intermitente, e o meu jejum intermitente era assim, eu acordava, não comia, deixava para começar a comer no almoço e comia até de noite. Isso é jejum intermitente? Olha, se tu for extremamente liberal, o conceito até pode considerar, mas está longe de ser o que os estudos consideram como o conceito de jejum intermitente. Jejum intermitente é você comer da hora que você acorda até um período X do dia. Então você vai comer de manhã até 2, 3, 4 da tarde. Esse é o que tem a comprovação É científica. isso que o que você fazia aí é aquele famoso preguiçoso, que acorda à tarde, o cara não vai comer porque já está quase na hora do almoço. Aí chega no almoço, ele vai lá, come tudo errado. No final das contas, você não está fazendo jejum intermitente. Você pode até ficar 12 horas sem comer, mas o benefício está longe de ser o que o pessoal estudou ali, que a gente discutiu nessa conversa. E uma outra dieta que eu vejo o pessoal falar muito é da dieta low carb. Geralmente tem grande perda de peso no começo da dieta, e aí você pode até explicar melhor. Mas pensando na dieta low carb, até na dieta cetogênica também, que faz parte de uma dieta low carb, Seria um o que tipo. que a gente teria de benefícios com esse tipo de dieta? Primeiro, vamos só explicar o porquê que a pessoa perde peso tão rápido. E isso acaba sendo interessante para a parte psicológica de algumas pessoas, que elas gostam de ver o número da balança caindo, né? Exato. E eu acho que, às vezes, esse estímulo logo no começo do processo deixa a pessoa mais Mais engajada, motivada, né? né? Exatamente. Então, o que pode fazer perder peso? Eu acho que seriam três principais coisas. A perda de gordura, que é o que a gente está conversando aqui hoje, que é o que o pessoal geralmente busca.
Mas tem mais duas coisas, que é a perda de água, então diminuir a retenção líquida, aumentar a diurese, e a perda de glicogênio muscular e hepático. O que é o glicogênio? O glicogênio, em resumo, seria a reserva de energia que o nosso corpo guarda em forma de açúcar, digamos assim, no músculo e no fígado. Se você não come carboidrato, automaticamente teu corpo consome essa reserva e assim, em coisa de 2 dias no máximo, você esgota essa reserva e você perde aí coisa de 1 quilo, 2 quilos, sem considerar gordura, só de glicogênio por conta dessa brincadeira. E é isso que o pessoal gosta dessas dietas low carb, porque o resultado parece ser muito rápido. Não quer dizer que você perdeu gordura, mas o peso na balança realmente perde rápido. Exato. E outra coisa que eu queria complementar é que geralmente esse paciente ele vem com os hábitos meio desajustados, né? E aí, quando ele passa por um processo de avaliação, começa uma dieta, ele tende também a começar alguma atividade física ou até intensificar essa atividade física, começa a bater a meta hídrica ali, a quantidade de água necessária, esse paciente ele também perde aquela retenção de líquido que muitas vezes ele está. Então, às vezes, esse start, né, esse peso rápido que ele perde no começo, pode ser decorrente dessa retenção de líquido que ele estava, provavelmente, Exatamente. e desse glicogênio que também era essa reserva de carboidrato que estava no organismo. Mas agora falando um pouco sobre evidência quanto à perda de peso a longo prazo. João, o que, que você acha dessas dietas que têm essa restrição de carboidrato e se, independente da perda de peso ou não, se pode ter benefício em algumas outras questões? Como eu te falei, tem o estudo do Diet Fit, que foi pelo JAMA 2018. Ele Uhum. fez esse grupo do low carb, com 50 gramas de carbo por dia, e fez o grupo do low fat, que seria baixa gordura. Em 12 meses, não teve diferença na perda de peso. Eles avaliaram outros parâmetros, LDL, HDL, insulina, glicemia de jejum. Em 12 meses, não houve diferença. Mas, aparentemente, o grupo que fez low carb, no começo, teve uma melhora do perfil glicêmico. Sim, justamente Logicamente. porque tem aquela questão da resistência à insulina, né? A pessoa está sempre ali exposta a níveis muito elevados, né, de glicose no sangue, e Exato. quando a gente tira, né, o carboidrato da dieta, tende a diminuir isso e a sensibilizar de novo ali Perfeito. aquela insulina, né? Mas aí eu vou deixar minha crítica, porque em 12 meses já não houve mais diferença. Por que não houve diferença? Porque o fator principal para melhorar a pressão arterial, para melhorar a sensibilidade à insulina, para melhorar o perfil lipídico, foi a perda de peso. E Sim. se a perda de peso for igual nos dois grupos, A longo a prazo, longo prazo não faz diferença. Então, em 12 meses, na minha concepção, é muito mais fácil você manter uma dieta com baixa gordura do que uma dieta com baixo carboidrato. Você concorda, Gui? Cara, concordo completamente. O próprio prazer de se alimentar, pelo menos no meu paladar, no que eu considero de uma alimentação adequada, sem carboidrato, cara, você perde isso. Você não pode comer o teu pãozinho de manhã cedo, você não pode comer o teu arroz no meio-dia, você não pode comer. Cara, todos os alimentos que a gente tem no dia a dia, você tem que cortar, sabe? O que é almoço mais comum do brasileiro do que arroz e feijão? Não tem como, né? Não tem como Não fazer isso poder numa comer uma dieta. massinha no final macarronada do do final dia, de cara. semana ali, Sem chance. Por quê? pão que está muito presente, né, em todas as dietas, as próprias frutas, né, contém uma quantidade de carboidrato E grande. essas fontes de carboidratos que a gente falou é basicamente só carboidrato, um pouquinho de proteína e quase nada de gordura. Então, essa seria uma dieta low fat. Arroz, feijão, pão faz parte de uma dieta low Sim. fat, mas não baixo carbo. E no longo prazo, essas duas dietas com a mesma perda de peso, claro, tendo déficit calórico, têm mesmo resultado positivo em questão de saúde. Então, qual é o resumo, Gui? De onde eu estou querendo chegar? No final das contas, o que você tem que fazer é aquilo que você deve estar melhor. Se você realmente prefere fazer uma dieta low carb, cara, beleza. Então faz essa dieta low carb. Desde que para você essa seja a dieta mais confortável, a dieta que você vai conseguir tomar, não como um período limitado, não por 3 meses, 6 meses, não para aquele projetinho verão, mas como estilo de vida, entendeu? Você se vê para o resto da vida passando todos os seus dias sem carboidrato, eu não me vejo. Se você se vê, cara, tudo bem fazer uma dieta low carb. E uma grande questão que eu vejo: pessoal que faz dieta low carb, eu vejo muita perca de desempenho no treino. Totalmente, cara. Exatamente. E aí agora puxando um pouco a sardinha para o desempenho, né? O carboidrato, ele talvez aí seja o macronutriente mais importante de forma aguda ali no seu desempenho, né? Tanto é que a gente tem uma indicação de suplementar esse carboidrato, principalmente em exercícios aeróbicos que passam de 1 hora, porque é a fonte mais rápida
para a gente transformar em energia ali durante o treino. Então, se você tira o carboidrato do treino, se tira o carboidrato da dieta da pessoa, seja uma pessoa que está treinando um esporte aeróbico ou uma pessoa que está treinando algum esporte que faça força, treino resistido, ela vai ter uma perda de desempenho. Com certeza. Então, a gente tem que também avaliar isso. E outra coisa que eu noto é que os pacientes que fazem essa dieta low carb, em geral, também são pacientes que ficam mais mal-humorados, justamente porque eles perdem esses alimentos mais palatáveis, Sim. né? Que são justamente que dão mais prazer ali em alguns momentos. Então, a gente precisa pensar nesses pontos antes da gente indicar aí uma dieta muito restritiva em carboidrato. Isso. É como o Gui falou, a dieta low carb você pode fazer como um estilo de vida porque você gosta. Tem até o cara que deu o nome para essa dieta, dieta de Atkins, que ele fazia uma restrição de até 50 gramas de carbo por dia. Tudo bem, tudo bem. Se você gosta de fazer isso, você prefere fazer uma dieta high fat, para você é melhor no café da manhã comer aquela série de ovos com bacon, aquele café da manhã clássico do americano, e você se sente bem assim, ok. Mas isso não é a regra para a maioria das Sim. pessoas. Assim, mas só complementando, ok até um certo ponto. Porque quando a gente fala de dieta cetogênica, que seria esse estilo que você comentou ali, que o cara faz uma proteína geralmente normo e aumenta na gordura às custas do carboidrato, esse cara ele vai desenvolver dislipidemia. A gente sabe que vai abaixar o triglicerídeo, vai aumentar o HDL. Então, assim, quando você olha individualmente, parece, nossa, legal, né? Mas o LDL vai lá para cima. A gente tem registro em literatura de pessoas indo para LDL na casa dos 400, cara. Nossa, isso aí eu Então, não assim, sabia. exatamente. Então, a dieta cetogênica, ela por si só, ela aumenta risco cardiovascular. A gente tem segurança de uso de 6 meses, a estourando, extrapolando 2 anos. Acima disso, não se sabe. E qual é a diferença, Gui, quando eu falo de uma dieta low carb e eu falo de uma dieta cetogênica? Perfeito. Low carb, como o nome já sugere, o João comentou, baixo carboidrato, então menos de 50 gramas de carboidrato por dia. A dieta cetogênica, o objetivo é gerar um processo que a gente chama de cetose. O que é a cetose? Você lembra isso da bioquímica? Eita, Gui, agora você me pegou. Você vai Explica aí. utilizar a gordura, o Luca comenta do carboidrato, que quando a gente faz exercício, o carboidrato é a nossa moeda energética. E realmente é assim que funciona o nosso corpo. Só que o corpo ele não é bobo. Se você não está consumindo carboidrato, chega um ponto em que ele não pode simplesmente parar. E ele começa a fazer essa cetose, que é pegar a gordura e usar ela como moeda energética. Então ela começa a usar a própria gordura que essa pessoa consome como se fosse o carboidrato, fazendo gliconeogênese, uma série de processos bem interessantes que vão realmente fazer com que ela mantenha as suas atividades do dia a dia, digamos assim. Só que as custas desse processo é justamente perda de desempenho, principalmente em alta intensidade. Porque é um processo lento, né, que Exatamente. demora. Então, aquele indivíduo que precisa daquela energia de forma mais rápida, ele não vai Não tem conseguir, como. e aí ele vai perder performance. Se é para moderada, leve intensidade, até vai. Agora, sim, se o cara realmente quer fazer um HIIT, quer fazer uma alta performance, esquece. Tá longe do seu ideal. E vai causar dislipidemia, igual eu comentei. E dislipidemia aumenta risco cardiovascular, você no final das contas pode ter um problema por conta de uma dieta que era para te ajudar, né? Sim. Então, é algo complexo, né, que a gente precisa avaliar aí, tanto o perfil do paciente, por exemplo. Você não vai indicar uma dieta dessa para um paciente que já é um dislipidêmico, que tem dificuldade ali de controlar, né, Exatamente. o colesterol dele, o LDL principalmente. Então, a gente precisa avaliar todos esses fatores. Eu vejo que a gente pode individualizar para o paciente a dieta e conversar com o nutricionista. Muitas vezes, Gui, a gente pode fazer uma dieta mais agressiva no começo para o paciente, Sim. para ele perder um pouco mais de peso, se Ele animar. vê o resultado, né? Exato, para ele se olhar no espelho. E mesmo que ele tenha perdido só a retenção, porque é isso que você perde na primeira e É segunda o semana. glicogênio. Você não emagrece perdendo gordura, você emagrece perdendo líquido e glicogênio. Mas você faz essa restrição para o cara se ver no espelho e se sentir bem, dizer assim, olha, tô mais magro, porque ele perdeu volume. Olha o meu peso na balança, diminuiu, então ele se motiva para seguir o processo. E aí depois você volta para uma dieta, claro, mantendo o déficit calórico, mas um pouco menos agressivo do que a dieta que você começou. Também é uma estratégia possível. Sim. O que não é possível é manter um déficit calórico muito grande durante muito período. A gente já comentou sobre isso. E um outro ponto que é interessante, né, é justamente o raciocínio inverso. E aí eu vou trazer uma experiência que eu tive com o paciente, que ele estava num processo de emagrecimento e estava com uma dieta restritiva. E aí ele teve um final de semana que foi um final de semana com mais refeições livres do que o habitual. E o que acontece?
você tem um ganho expressivo de peso. Uhum. E aí ele me mandou mensagem, eu falei, segue o plano, segue a dieta, continua se hidratando bem, fazendo atividade física, não precisa fazer nenhuma medida drástica, porque provavelmente o que que você ganhou nesse final de semana foi o quê? Líquido e glicogênio, porque você está passando por uma dieta muito restritiva. Quando você dá calorias ali, o seu corpo fala, epa, deixa eu acumular aqui e estocar. E não necessariamente você ganhou gordura. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar para os dois lados. Tanto no começo dessa perda de peso, que o que você perdeu ali rapidamente não é gordura, mas também depois que você já está perdendo peso ali, no meio do seu período de emagrecimento, você dá uma saída da dieta e tem um ganho expressivo de peso, não necessariamente foi gordura também. E é por isso que é importante ter um profissional que treina, que faz o processo, que faz uma dieta, que entende como é essa circunstância, para acalmar o paciente, falar, tudo bem, final de semana você extrapolou, você pisou na bola, beleza, segunda-feira retorna normal. Não precisa fazer 4 horas de aeróbico, não precisa Exato. fazer 500 quilocalorias no dia para tentar compensar o que foi feito no final de semana. Calma, Exatamente. isso vai voltar por quê? Porque eu já fiz, aconteceu comigo, eu sei como é que E funciona. isso é importante para não desmotivar o paciente no processo, porque o paciente que está perdendo peso, ele sabe o quão difícil é perder ali medidas ou alguns números expressivos na balança. E do nada ele vê, pô, 2 quilos a mais aqui na balança, depois de um final de semana, que eu saí fora 2 refeições. E às vezes eu penso que ele demorou um mês para perder. Exato. Mas aí eu falei com ele, né? E por experiência própria, em 4 dias ele tinha voltado ao peso de antes De do final antes, de né? semana. Por isso que é legal a gente ter o skin in the game, né? A gente fala para o Exato. paciente fazer, mas nós também A gente fazemos. viu isso antes, né? A gente já viveu isso antes, exato, Gui. Então a gente entende como vai ser o processo. E o paciente confia por quê? Porque se a gente já fez, a gente sabe o que é que nós estamos falando. Não é Exatamente. qualquer um que só lê o livro, a gente colocou em prática também. Eu tenho certeza que vocês já fizeram praticamente todas essas estratégias ou dietas em algum momento da vida, Você seja por testa, né? curiosidade ou seja para atingir algum objetivo, e aí você testa, você vê que existem pessoas que se adaptam a uma e não a outra, enfim, aí você, quando você estuda, é diferente porque você já teve ali uma vivência prática naquilo, né? Então você se atenta a alguns pontos. Sabe uma outra estratégia interessante que a gente pode comentar? É o Hum. ciclo de carboidrato. Vocês já fizeram? Já. Faz Já. parte da rotina, na verdade, né? Você já fez, Gui? Você gosta? Cara, eu acho que é fundamental quando está em cutting para conseguir, pelo menos para mim, manter um treino de perna adequado. Eu concordo. Explica para a galera o que é um ciclo de carboidrato. Então vamos lá. Vamos supor que o seu gasto calórico diário a gente calculou ali está na casa de 2.500 calorias. Mas você é um cara que treina bastante, que tem uma rotina pesada aí de musculação. E comer 2.500 calorias todos os dias te manteria no peso, então seu nutricionista passou 2.000 calorias. Cara, você treinar com 2.000 calorias, fazer um agachamento com 100 quilos, é difícil, não é, João? Não vai. É difícil. Então, qual que é uma estratégia interessante? Ao invés de comer 2.000 calorias todos os dias, que seria o ideal para o seu peso, você vai comer 1.900 calorias. Com isso, sobraram 700 calorias em relação ao que a gente calculou ali, né? E para onde que vai essas 700 calorias? Você vai jogar ela nos seus treinos mais pesados. Então, por exemplo, segunda e quinta-feira você treina perna. Nesses dias, em vez de comer as 2.000, você vai comer 2.350. Então, você vai ter calorias a mais, você vai ter carboidratos a mais nesses dias para compensar e te preparar para esse treino mais pesado. Então, o ciclo de carboidrato nada mais é do que você tirar o carboidrato de alguns dias específicos da semana e colocar em outros. Então, certos dias você vai ter um high carb, outros dias você vai ter um low carb. E os dias de treino mais pesados são os dias que o carbo está lá em cima. Isso vai melhorar o desempenho. Perfeito, Gui. Além do desempenho, sabe o que é que eu percebi? Eu fiz o ciclo de carboidrato para minha preparação para competir no fisiculturismo. E Ótimo. sabe o que era legal? Geralmente, segunda e terça era muito baixo. Quarta-feira era o dia que era alto carbo. Aí quinta e sexta baixo, sábado de novo alto carbo. Me ajudou porque assim, no dia da segunda e na terça, principalmente na terça, era um dia que eu estava com muito mais fome. Muito, muito mais fome, principalmente na reta final. Mas eu falava assim, olha, eu não vou furar a dieta porque eu sei que amanhã eu vou poder comer mais. E a mesma coisa se repetia. Chegava quinta, sexta-feira eu estava desesperado de fome. Mas eu falava, não, tudo bem, eu vou segurar hoje porque eu sei que amanhã é meu dia de carbo alto. Então, o ciclo de carbo, além da gente ajustar para o treinamento do paciente,
pode servir como esse gancho, essa âncora, para ele continuar na dieta e falar assim, não, eu me seguro hoje, porque sei que amanhã eu vou poder comer Mas mais. que the game total, né, cara? Então, mas eu só percebi isso fazendo a dieta. Isso não tem Não tem literatura que mostra isso. Se você não fizer o processo, é por isso que o skin the game que a gente faz é muito importante para entender o que o paciente vai falar. Se o paciente falar, doutor, não consegui seguir dieta por tal, tal e tal motivo, se você não já passou por aquilo, você vai entender, você vai ter sensibilidade para saber o que o paciente está falando. Você vai olhar, você é um preguiçoso, você não está fazendo o que você quer. Mas não é bem assim, eu já passei por isso. Eu sei o que é passar fome, eu sei que não é algo fácil. Nem um pouco. Então, uma estratégia dessa de ciclo de carboidratos que eu testei, que o meu treinador passou para mim, funcionou muito bem. E eu posso fazer isso com os meus pacientes, eu posso conversar com um nutricionista que acompanha em conjunto comigo os meus pacientes e propor essa ideia e ver o que, é que o paciente acha. Agora, Gui, se o paciente não se deu bem com o ciclo de carboidrato, ele prefere uma dieta linear, aquela que é igual todo santo dia. Eu vou fazer o que para ele? Você faz aquilo que ele vai seguir, não adianta. Não tem fórmula mágica. Tudo que a gente conversou aqui, todas as dietas que a gente citou aqui, elas podem funcionar, elas podem ser bacanas, mas assim, o que vai te trazer resultado é fazer a dieta que você consegue seguir por mais tempo. É aquela, todos os artigos eles são unânimes nisso. É aquela dieta que você consegue colocar como estilo de vida. Exatamente, até porque dentro do seu estilo de vida tem várias questões, né? Tem alguns alimentos que a pessoa não gosta, tem alguns alimentos que às vezes a pessoa tem alguma intolerância, existe a realidade financeira de cada um, então às vezes uma dieta com mais proteína acaba sendo uma dieta mais cara do que uma dieta que tem na sua base algum outro macronutriente. Então a gente precisa sempre individualizar isso e pensar junto com o nutricionista qual a melhor forma dele ter o resultado. E outro fato interessante que eu gostaria de trazer, que é um outro espectro. A gente está falando aqui muito da fome, né, e do paciente que sente fome, tem que controlar a fome, mas eu também já tive pacientes que fazendo uso, por exemplo, de Ozempic, quando estava ali em 1 miligrama por semana, ele não conseguia ingerir a quantidade necessária de calorias em comida mesmo, em prato de comida, assim, justamente porque ele estava com o apetite muito inibido, né, estava com o esvaziamento gástrico mais lento, e aí uma alternativa que a gente achou junto com a nutricionista, principalmente para bater a meta de proteínas, foi aumentar alimentos mais líquidos, né? No caso, leite, junto com whey protein, porque aí o paciente conseguiria bater a meta de proteína dele e ele conseguiria manter a perda de peso dele sem perder massa muscular, que é uma coisa que a gente já bateu aqui nas duas outras lives. Sim. Luca, é importante o que você falou. Cara, quando a gente fala também de dieta de perda de peso, a gente tem que bater uma meta mínima de proteína, para que isso mantenha aquela musculatura do paciente e ele emagreça, mas emagreça com uma qualidade visual. Esteticamente falando, ele ainda fique mais bonito. Exatamente, porque para o nosso organismo, se você deixa o paciente ali numa restrição calórica muito agressiva e o paciente está nesse processo de emagrecimento, uma hora ele vai ver o seu músculo como reserva de energia. Não adianta. E aí vai perder massa muscular também. Então, quando a gente otimiza, né, a quantidade de ingestão de proteína ali, que a gente está falando hoje em quanto, João, mais ou menos, gramas por quilo do paciente? Tá. Se a gente falar de restrição, acho que 2,4 gramas Exato. por quilo seria um valor ideal. Então, se a gente bater esse valor, mesmo que no processo de emagrecimento, a gente consegue manter a massa muscular do paciente. Às vezes vai perder um pouco de massa muscular naturalmente, né? Porque seria perfeito se a gente conseguisse perder 100% de gordura, mas a gente diminui isso. E aí a gente também diminui o risco desse paciente ficar frágil, murcho, Flácido, né? Flácido. Ele perde ali, diminui taxa basal metabólica, se ele perde músculo, então depois fica muito mais fácil para ele reganhar peso, né? Esteticamente não fica tão bonito. Então, assim, acho que bater a meta de proteína ali diária é muito interessante e nesse mesmo contexto, eu acho que vale a pena a gente voltar atrás na última live e falar de exercício resistido no processo de emagrecimento e também na suplementação de creatina, né? Sim. Que eu acho que é um outro aliado importante nesse processo. A creatina é um suplemento que é muito visto como, para quem quer ganhar massa, que tem aquele estigma de retenção de líquido, mas eu tenho excelentes experiências com pessoas perdendo peso em uso de creatina, principalmente na manutenção da força, da disposição e, consequentemente, da massa muscular. O que você acha, João? Luca, eu concordo com tudo que você falou.
e complemento. Cara, se você me perguntar, João, dá para emagrecer, se eu quiser passar o dia todo tomando só sorvete? Dá. Dá, Se você mantiver o déficit calórico, Gui, você emagrece se passar o dia todo tomando sorvete? emagrece. Tem Mas um a cara grande que fez pergunta, uma experiência comendo só então, hambúrguer, não sei se você eu viu. já Eu vi vi. com os Big Mac, enfim. Mas a grande questão é, como vai estar esse cara no final do emagrecimento? Será que ele vai estar com um físico que, olhando no espelho, vai ser agradável? Vai perder massa muscular, vai piorar perfil glicêmico, piorar perfil lipídico, a Mas ele saúde dele emagreceu, vai Gui, pro ele saco. atingiu o objetivo dele. Mas será que vai ser o suficiente? Será que ele vai se sentir bem depois disso? A autoestima dele, vendo aquele físico flácido, sem musculatura, murcho, será que ele vai ficar feliz só porque o peso na balança diminuiu? Exatamente. Eu acho que esse é um problema das pessoas, né? Tem muita gente que se prende no número da balança, cara. Usa o espelho. Eu acho que não tem marcador melhor do que o espelho. Eu até abordei isso recentemente no meu Instagram, né? Falando que às vezes a pessoa ela não vê uma melhora na balança, mas ela está tendo uma melhora na composição corporal, que é muito mais importante. Inclusive, a gente mostrou aqui na última live a diferença do volume de 1 quilo de músculo Um e quilo de de 1 quilo gordura. de gordura. 1 quilo de gordura ocupa muito mais espaço do que 1 quilo de músculo. Então, se você trocar 1 quilo de gordura por 1 quilo de músculos, na balança vai estar igual, mas em medidas e Cara, no espelho, totalmente totalmente diferente. diferente. Eu acho que para a gente finalizar aqui, tenho 3 perguntinhas que eu trouxe que os seguidores me mandaram. Boa. E vamos responder essas 3 e depois a gente faz um resumão e Manda finaliza a ver. live. Confirmado? Tá, vamos lá. Ó, para vocês dois, crianças obesas podem seguir dietas iguais às dos adultos? Não, não é da mesma forma. Você não vai usar essas estratégias que a gente comentou, por exemplo, de jejum. Por quê, Gui? Cara, uma criança. Primeiro que a gente não tem segurança tão bem estabelecida. E segundo que ela está em fase de crescimento, Eu certo? posso fazer uma Exatamente. restrição, Gui, para essa criança? Depende, João. Depende do estágio de desenvolvimento de crescimento que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma criança que está ainda no estirão, pré-estirão, então abaixo de G4, digamos assim, antes da puberdade, vai, de forma mais leiga. Esse paciente você não precisa nem perder peso, João. Se tu quer que ele emagreça, o que você precisa fazer? Que ele mantenha o peso e que ele cresça em altura. Se ele mantém o peso e cresce em altura, ele emagrece, mantendo o mesmo peso. Então, para esse paciente, de forma alguma, déficit. Para o paciente que já está numa fase mais final de puberdade, já chegou no peso alvo dele, digamos assim, na altura alvo dele, digamos assim, esse cara dá para fazer um Ele déficit. já é quase um adulto, correto? Exatamente. Então vai depender do paciente que a gente está falando. E só para complementar, eu acho que não dá para a gente também romantizar essa questão da obesidade na infância, né? Uhum. Estudos mostram que uma criança que foi obesa tem 4 vezes mais chance de ser obesa quando adulto e, Uhum. consequentemente, desenvolver os outros problemas secundários a isso na vida adulta. Então, o ideal é evitar que chegue nesse estágio de obesidade, né? Sabe qual é o Bom, fator de risco que é praticamente o principal para a criança ser obesa? O pai e a mãe ser obeso. Então, então, acho que assim, o principal ponto que a gente tem que discutir aqui quando a gente fala de obesidade infantil é a mudança tem que partir de casa. De nada adianta você falar para o seu filho que ele tem que fazer atividade física, que ele tem que fazer dieta, se você não sai do sofá e come tudo errado. Até porque a criança ela vai replicar o que ela vê, não necessariamente o que ela ouve, né? e a Exatamente. criança não vai no mercado e vai comprar pizza, barra de chocolate, se o pai e a mãe não pagar, correto? Exatamente. Então, Nenhuma o pai e a criança. mãe têm esse controle ainda sobre a criança. Mas a grande questão é: vai colocar a criança para comer arroz, brócolis e peito de frango e o pai e a mãe vai comer pizza? Não tem como, Não né, tem cara? como. Se vai todo mundo fazer dieta, vai todo mundo fazer Mas dieta. no ambulatório de obesidade a gente vê umas coisas assim, hein? Mas De obesidade funciona. infantil. É criativo, A grande pessoal. questão é: vai funcionar? Não Os pais funciona. fazendo uma dieta completamente desregrada e obrigando o filho a fazer uma dieta regrada? Eu acho muito Triste. difícil. Porque a gente segue o É, com exemplo. certeza. Né? Tem uma frase no exército que a gente utiliza muito, que a palavra convence, mas o exemplo que arrasta. Sim. Então, se o pai e a mãe falam, 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 mas não faz, a criança vai seguir Não, o que o exemplo está sendo mostrado. com certeza o ambiente que a criança está inserida que é Determinante. determinante para isso, né? Vamos lá para a segunda pergunta. A partir de que ponto a gente considera que o paciente é obeso? Então tá. Vamos falar primeiro sobre a definição da OMS, né? Uhum.
que a gente já trouxe aqui, mas a gente tem algumas críticas a isso. Então, a definição de obesidade, ela vem pelo IMC, Ótimo. né? Pela OMS. O que é o IMC, O Luca? IMC é quando você divide o peso da pessoa pelo quadrado da altura. Uhum. Se esse resultado for acima de 30, a gente considera a pessoa como obesa. Uhum. Entre 25 e 30, sobrepeso, e abaixo de 25, entre 25 e 18 seria aí a faixa de Eutrófica. normalidade, né? Eutrofia. Isso vale para adultos, né? Para criança e para idosos, isso diferencia um pouco, exatamente. Mas, como a gente já trouxe em outras lives aqui, a gente está avaliando apenas números aí. E é muito diferente do que a gente avaliar o contexto da pessoa e a composição corporal daquela pessoa. Uhum. Vamos pegar dois indivíduos com 1,80 m e os dois têm 120 quilos. Mas um é um atleta de fisiculturismo extremamente condicionado e o outro é uma pessoa sedentária com um tecido adiposo ali muito grande. São pessoas que, pelo IMC, provavelmente, eu não fiz a conta, mas vai dar obesidade. Exatamente. Só que uma realmente o contexto é diferente. Então, hoje já existe, né, essa questão da gente avaliar o todo e não só ficar preso a números. Né? A gente pode lançar mão do DEXA, do bioimpedância, para poder ter as pregas para fazer essa avaliação corporal. E outra coisa importante, por que eu acho o IMC falho, além desse ponto de ser para cima, mas para baixo também? A gente pode ter um IMC normal e o paciente ser obeso. Como é que isso acontece, Gui? A gente tem uma série de literaturas defendendo isso, mas em resumo, se a pessoa tem mais de 30% de gordura, não importa o peso dela, ela pode estar com IMC de 26. Você vai considerá-la obesa. Porque assim, ela pode ter obesidade sarcopênica, que é o que a gente fala. Lembra que a gente falou aquela questão de que o músculo, ele ocupa menos espaço, enfim, toda essa questão? Ela pode muitas vezes, então, fechar ali um peso que aparentemente é normal, mas a massa muscular é tão reduzida e a gordura é tão aumentada que no final das contas ela realmente tem obesidade. Ela tem o peso normal na balança, mas ela não tem músculo, ela só tem gordura. Esse cara, ele é obeso. Exatamente. E é tão grave, ou até mais grave, do que o cara que é obeso e tem massa muscular. E eu acho que essa gravidade também, ela existe porque tanto no meio médico, as pessoas geralmente não avaliam isso, né? E não se atentam a isso, mas para os olhos de quem vê ali na rua, ou se a pessoa estivesse olhando no espelho, ela não vai ver aquilo como um problema equivalente a uma pessoa que realmente tem um IMC muito elevado. Então, às vezes, isso passa meio despercebido. E se a gente não fizer uma busca ativa por isso, a gente pode não dar o melhor tratamento para esse paciente, né? Sim. E que não necessariamente é o mesmo do paciente que vai ter um IMC aumentado, né? Porque a gente vai ter dois problemas. Ele é obeso e sarcopênico. Exato. Então, nesse caso, a gente não faria, num primeiro momento, a princípio, uma dieta muito restritiva ou restritiva, né? Porque a gente queria melhorar a composição corporal, exatamente. Talvez esse seja o cara que o Gui comentou que ele não vai mudar nada no peso. Ele vai mudar só a composição corporal. Ele vai trocar a massa muscular ou vai trocar a gordura por massa muscular. Mas o peso na balança vai ser o mesmo. Vamos para a última pergunta. Eita, essa aqui é polêmica. Médico pode passar dieta? Aí depende de quem que está respondendo essa pergunta, né? Se é o CRM, pode. O CRM deixa a gente prescrever treino, deixa prescrever dieta, deixa prescrever o que você quiser. Agora, se é o CRN, o Conselho de Nutrição, eles falam que não pode. A minha opinião, médico não sabe prescrever dieta via de regra, cara. Concordo. A gente não é treinado para prescrever dieta. Com exceções, obviamente, às vezes o cara fez nutrologia num serviço que ele realmente prescrevia dieta durante a residência. Beleza, esse cara prescrever dieta. Mas se for pegar um médico generalista, ou o médico que fez uma residência nada a ver, endócrino, que fez, até trabalha com obesidade, né? Mas esse cara, na formação inteira dele, ele não prescreveu uma dieta. Então ele aprendeu de forma empírica sozinho. O nutricionista, ele vai ter ali seus 3, 4 anos de estudo diário para aprender isso, cara. Não, nos meus 6 anos de faculdade, eu não lembro de ter tido uma aula sobre como prescrever uma dieta. Eu também não tive. Você teve, Luca? Não tive. A gente, às vezes, tem ali aquela questão de dieta, principalmente no paciente internado, né? Que aí vai ficar mais a critério do médico, mas fora, em ambiente ambulatorial, vamos dizer assim, para o paciente no dia a dia, a gente não tem. E esse conhecimento que a gente traz, ele veio muito mais dos nossos estudos
Por fora, por né? fora, lendo E por artigo vivência, né? científico, vivência, livros. Na residência de medicina esportiva, a gente tem aulas relacionadas à nutrologia, mas assim, na faculdade, Zero. realmente, Mas por que que a gente precisa saber disso? Para a gente conversar com o nutricionista Sim. de igual para igual e entender, olha, vamos tentar alinhar tal planejamento alimentar para o nosso paciente. até porque geralmente esse paciente, ele vai chegar na gente, né, muitas vezes sem um nutricionista. Então a gente precisa fazer um diagnóstico ali Uhum. de erro alimentar, Sim. precisa pelo menos levantar essa suspeita para você indicar um nutricionista. E Então iniciar se as você, orientações, né? exatamente, se você não souber, o paciente vem para você, por exemplo, e fala: "Estou fazendo uma dieta low carb". Se você não souber o que é aquilo, você não vai saber orientar. E às vezes uma queixa do próprio paciente que ele traz é relacionada ao tipo de dieta que ele está trazendo. Então, acho que essa abordagem multiprofissional, ela é Uhum. muito enriquecedora e ela que traz os melhores resultados, né? Por isso que a gente fala que a nossa área conversa não só com outras especialidades médicas, mas com outros profissionais, né? Sejam eles os nutricionistas, treinadores, fisioterapeutas, enfim, entre vários outros. Uma coisa que eu vejo bastante na prática também é que tem muito paciente que não conta macro, que não pesa comida e que ele não vai fazer isso em hipótese alguma. O cara não está adepto a isso. Basta uma orientação alimentar mais genérica mesmo, de coloca uma proteína no café da manhã, Exato, tira essa gordura do almoço, troca ela por tal refeição, por tal alimento. Coisa simples, você não vai calcular uma dieta, mas essa simples orientação já traz resultado, cara. Tá exatamente. tão bagunçada a rotina desse cara, ele come tão errado que uma simples orientação já faz com que ele tenha resultado. Um caso que eu peguei esses dias, uma paciente, ela chegou para mim com um relato: doutor, eu faço dieta, eu já estou nesse processo já faz quase 6 meses, mas eu não perdi um único quilo. E daí eu sentei com ela e falei: não, vamos então fazer um recordatório alimentar, vamos entender o que você está comendo para ver se realmente isso é verdade. E pelo recordatório dela, ela comia 600 calorias. Quando você olha, tem como alguém comer 600 calorias e não perder peso? Mas e por que ela não perdia peso? Porque o café da manhã dela era um ovo, só. O almoço dela era 2 colherinhas de arroz, um peito de frango e salada, só. Não comia nada à tarde, a janta também era uma coisinha de nada. Ou seja, ela comia tão pouco nas refeições dela, que quando era fora de refeição, à tarde, por exemplo, ela nem contava que ela estava comendo. Mas ela ia para a geladeira e comia 100 gramas de amendoim. Ela comprava sorvetinho à noite e não contabilizava que estava comendo aquele sorvetinho à noite. Ela comprava aquelas balinhas, sabe? Balinha tipo House, Fini, essas coisas, ia comendo ao longo do dia, mas também é só uma balinha. Ela não contava. O simples fato de eu orientar ela, não, agora no teu café da manhã, come volume de comida. Aumenta. Eu não prescrevi dieta, não passei coma 2 pães, 4, não importa. Eu só orientei, aumente a ingestão calórica no café da manhã, no almoço, coloque o lanche da tarde, aumenta a ingestão à noite. Aumentando a comida que ela comia nas refeições, fez com que no retorno ela já tivesse perdido peso, cara. E teoricamente ela estaria ingerindo mais calorias. E aí entra muito aquela questão da densidade calórica dos alimentos, né? Muitas vezes as pessoas elas acham que o alimento, por ele ser pequeno, às vezes uma castanha ou um Ele chocolate, engorda, né? ele não vai ter tantas calorias, né? E, por exemplo, um prato com muito arroz, feijão, carne, às vezes vai ser aquilo que vai estar te engordando. Mas os alimentos geralmente que são mais ricos em gordura, né, que são aqueles mais palatáveis, e carboidrato, eles são pequenos e eles têm uma densidade calórica alta. Então, quando você aumenta o volume de comida desse paciente na refeição, ele fica saciado por mais tempo. E aí, consequentemente, vai ter menos esses beliscos ali Uhum. nos outros horários, vai ingerir menos esses alimentos e provavelmente vai ter um resultado melhor. Exatamente. Tem muita gente que pensa, chia é saudável, linhaça é saudável, Semente de essa girassol, de amendoim. abóbora. Cara, isso eu acho que é uma das coisas que mais quebra no emagrecimento, sabe? Azeite de oliva, Azeite é algo que as pessoas não contabilizam na dieta, né? maionese, quando você vai comer um lanche. Cara, são coisas tão simples, tão bobinhas, que às vezes a pessoa não dá importância, mas numa brincadeirinha que o cara come 100 gramas de amendoim, ele mete 500, 600 calorias pra dentro, cara. Em 100 graminhas. Isso daí você conseguia comer 1 quilo de arroz, pô. 1 quilo de arroz. É isso É, mesmo. tipo, é por aí. É desproporcional, entende? Por isso que o médico ele tem que entender de dieta. Você não vai prescrever, né, João? Mas você tem que entender, você tem que conseguir pelo menos ter uma noção de quantas gramas de proteína tem num bife de frango, num ovo,
quanto de carbo que tem um prato de comida, né? Então, eu acho que a gente está chegando agora no final da live. Se fosse para fazer um resumão, Gui, qual seria a melhor dieta para o nosso paciente emagrecer? Como a gente já falou aqui várias vezes, aquela que você vai seguir por mais tempo. E qual é o ponto principal, Luca, para o cara emagrecer fazendo uma dieta? O ponto principal e que ele tem que existir independente da dieta ou estratégia alimentar que você seguir, chama déficit calórico. Só que existem formas melhores de você atingir esse déficit calórico, ou seja, você não pode extrapolar isso e fazer um déficit muito intenso, e você também tem que se atentar para os seus macronutrientes não estarem muito discrepantes, porque, por exemplo, se você fizer um déficit calórico com baixa quantidade de proteínas, a chance de você perder músculo é grande. Então, manter esse déficit calórico, mas se atentar a alguns outros aspectos. Então, eu posso dizer que o déficit calórico é como se fosse a quantidade, é o quanto eu vou perder de peso. Mas a distribuição dos macronutrientes seria a qualidade. É como eu vou perder esse peso. Exatamente. Acho que ficou uma boa definição para a gente encerrar a live, não ficou? Ficou bacana. Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma sugestão para o próximo tema, manda nas nossas caixinhas que a gente está abrindo quase que diariamente. E a gente se vê quarta que vem. Exatamente. E queria falar que essas recomendações aqui, elas, na verdade, assim, não são recomendações para pacientes específicos, a gente precisa avaliar cada caso, Justo. né? E a gente traz aqui alguns estudos científicos, um conhecimento que a gente tem tanto da prática de vida quanto teórico, e a gente está aqui para compartilhar conhecimento, né? E para ir aprendendo também junto aí no processo. Então é isso, vamos trazer temas interessantes, sempre relacionados à nossa área. Tamo junto. Deixa eu